Assim, entendi, sim. A narrativa da Torre de Babel na Bíblia, ela é uma narrativa que ela significa, o significado dela é justamente desse surgimento das culturas diferentes, com formas diferentes de falar, com formas diferentes de agir, de proceder. Então, o que é que acontece? As culturas foram formadas, se a memória não me falha, foram 72 culturas, né, que foram formadas naquele momento. Elas foram se diversificando e aqueles ensinamentos bases religiosos, que a gente chama que, na teologia, a gente diz que veio são ensinamentos adâmicos, ou seja, vieram de Adão, vieram de uma única fonte. Aqueles ensinamentos foram começando a ser transmitidos de uma maneira um pouco diferente de uma cultura para outra. Mas veja, eu vou dar um exemplo bem prático. Se você pense nas centenas ou milhares de culturas que existem diferentes. Cada uma delas tem uma forma, um nome diferente, ou mais de um nome diferente para chamar o Sol. O Sol. Né? E cada uma delas tem atributos diferentes para o Sol. Né? Algumas delas pensam o Sol como o pai, algumas delas pensam como uma fonte primordial de energia, algumas delas pensam como uma fonte de equilíbrio, algumas delas pensam como algo ao qual você consegue obter conhecimento, algumas delas medem, acompanham o Sol de uma forma, inclusive, astronômica. Então, são visões diferentes sobre a mesma realidade que cada cultura tem, o Sol. No meu exemplo que eu estou te dando. E você não pode dizer que uma cultura está errada, está certa. Porque cada cultura tem uma forma de ver o Sol. E pode ser que tudo aquilo que cada uma dessas culturas pense a respeito do Sol seja complementar. E vai te dando uma ideia melhor do que é o Sol. Por exemplo, eu aprendo muita coisa a respeito de religião, eu sou um cientista da religião. Então, apesar de ser, mesmo sendo um cristão, e eu acredito na história de Cristo, leio a Bíblia, acho maravilhoso, acredito em Gênesis, acredito nas coisas que foram trazidas pela Bíblia, mas também vejo muita verdade, vejo muita coisa maravilhosa em textos como o Tao Te Ching, da cultura chinesa, em textos como o Bhagavad Gita, o Ramayana, da cultura hindu, sabe? Em textos gregos, rapaz, a cultura grega, a filosofia grega, a mitologia grega, ela é de uma sabedoria, cara. Ainda que eu não acredito que todos aqueles deuses existem daquela forma como os gregos imaginam, ainda que eu não acredite nisso, aquilo tem uma riqueza muito grande, né? Então, cada cultura foi criando essa imagem de Deus, que para mim todas elas são complementares. Então, para mim, Alá não é diferente de Deus, do que eu chamo de Deus, do Deus de cristianismo. Entendeu? O Tupã da cultura indígena, para mim não é diferente do meu Deus. Horus da cultura egípcia, para mim não é diferente do meu Deus. Tá entendendo? E assim, inclusive isso desmonta um argumento dos ateus, que os ateus adoram dizer que a gente é ateu para os outros deuses. Eu não sou. Eu não sou. Eu acho massa. Eu acho massa como cada cultura entende Deus. Entendeu? Agora, a forma, aquilo que eu acho que é correto, o sistema moral, o sistema que eu acompanho, para mim é o sistema cristão. Tá entendendo? Mas isso não invalida a beleza das outras culturas. E nem o fato das outras culturas também estarem certas na forma como elas veem Deus.